paz do Senhor Jesus. Por favor, abra sua Bíblia, Romanos, capítulo de número 12. Podemos ler? A partir do versículo 1, por favor. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus ou pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber sobre si mesmo, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Esse tema chamou a minha atenção. Lemos 8 versículos de um texto onde se muda radicalmente a intenção do autor. Paulo escreve de uma forma até o capítulo 11, do capítulo 12 ao 16, Paulo já assume outra postura, como é normal em todas as suas cartas, devido ao preparo desse homem, a capacidade de Deus nele, como também o seu esforço próprio, porque era um homem entendido, formado aos pés de Gamaliel, um homem de muita instrução. Há duas palavras que Paulo usa, que eu vou trabalhar em volta delas. Como estamos numa escola, eu queria muito que você gravasse o áudio dessa mensagem, ou anotasse no bloco de notas, ou pegasse caneta e papel, marcasse sua Bíblia, ou prestasse atenção além do normal. Paulo usa duas palavras neste capítulo, que eu vou trabalhar em volta delas. Na realidade não são duas palavras. Paulo usa uma palavra duas vezes, e eu vou trabalhar em volta dessa palavra, que Paulo trabalha com ela duas vezes. Deu para entender? Ok, Paulo repete essa palavra, porque é a intenção destes versículos que nós lemos, do 1 ao 8. No versículo 1 ele diz: apresenteis o vosso corpo. Essa é a palavra-chave aqui, o corpo. Versículo 1, apresenteis o vosso corpo. Depois ele repete essa palavra no versículo 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Ele vai repetir essa palavra não como na originalidade da mesma. Então o primeiro corpo que ele fala é o meu corpo, o seu corpo. A segunda expressão e as outras, como ele faz, Coríntios, Colossenses, Efésios, ele já está falando do corpo místico de Cristo, o corpo misterioso de Cristo. Cristo, o cabeça, a igreja, seu corpo. Então Paulo começa com meu corpo,
E depois que Paulo fala sobre o meu corpo, ele me leva a entender, pelo menos ele se esforça para isso, e eu devo me esforçar mais ainda para entender sobre o corpo de Cristo. Então, há dois tipos de corpos aqui: o meu, o seu, e o de Cristo. O nosso corpo e o corpo de Cristo. O corpo que eu preciso cuidar para o meu benefício, e o corpo que eu preciso cuidar para o benefício de todos. O corpo cuja função será exercida se minha cabeça estiver bem. E o corpo místico de Cristo servirá bem e cumprirá sua função se nele continuar ligada. Então, meu primeiro tópico: meu corpo, minhas obrigações. Meu corpo, minhas obrigações. Ele diz no versículo 1: pelas misericórdias de Deus ou pela compaixão? Por que ele coloca a misericórdia no plural? A misericórdia do Pai que envia o Filho, a misericórdia do Filho que se entrega, e a misericórdia do Espírito que nos faz nascer de novo. A divindade de três pessoas cooperam na sua misericórdia, ou nas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. E ele diz: eu vos rogo. Esse rogar aqui é eu apelo a vocês, eu lhes faço esse apelo, eu imploro, eu suplico. Olhe a humildade desse pastor, porque ele está vendo o benefício dessa entrega. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, o seu corpo, apresente a Deus. Como, Paulo? Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí alguém pergunta: peraí, eu vou pegar meu corpo e entregar para Deus, Paulo? Paulo já imagina a sua pergunta, ele deixa a resposta, que é o vosso culto racional. Então ele está dizendo: não existe culto sem entrega total do corpo. Segundo, não existe culto sem santidade do corpo. Não existe culto sem racionalidade. Não existe culto sem meditação, reflexão. E meu corpo entregue a Deus é culto. Vou fazer uma pergunta retórica, não precisa responder. A gente acorda, eu pelo menos a primeira coisa que procuro, meu escritório, porque alguém vê um pastor estudando, lendo Bíblia e diz: descansando, hein? Trabalhando. Descansando tá tu. E quando o pastor faz outra coisa, se não ler Bíblia e orar? Descansando. Então, por exemplo, eu acordei, é o meu escritório, é a minha cabeça que vai, põe. É o meu corpo. Você acorda, vai trabalhar, são suas mãos que vão? É o seu corpo. Então, o seu corpo define você, define o que você faz, coopera com a sociedade, com o reino de Deus. Então, quando ele diz entregue o seu corpo, ele está dizendo: pegue suas tarefas de cada dia, seu trabalho cotidiano, na loja, na fábrica, na oficina, no escritório, pegue tudo isso e ofereça como culto a Deus. Então, o modo como eu trabalho, porque eu trabalho com o meu corpo, mas se meu corpo for entregue a Ele, tudo que eu faço é culto para Ele. Porque a palavra culto também se encaixa na palavra cultura. Então eu influencio uma cultura numa sociedade ou em qualquer ambiente, se com meu corpo eu cultuo. Qual era a
cultura em Israel? Adorar Baal. Elias chega e diz: nada disso, o culto é ao Senhor, vamos restaurar o altar. E aí, mudou a cultura. Todo Israel se prostrou dizendo: Baal não, só o Senhor é Deus. Qual era a cultura da Babilônia? Adorar outros deuses. E Nabuco disse: já que a cultura é adorar outros deuses, eu sou Deus aqui, então vai adorar a minha imagem, a cultura. Misael, Ananias e Azarias disseram: vamos impor nosso culto, que aí a gente muda a cultura. Eles não se dobraram com o corpo, ficaram em pé, foram para a fornalha, mas mudou a cultura, porque quando saíram da fornalha, uma nova lei foi criada: todos os homens do meu reino tremam e temam perante o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mudou a cultura. Então o meu comportamento com a minha esposa mudará a cultura de que a mulher tem menos valor. O comportamento da minha esposa comigo mudará a cultura do que é uma família nesse mundo. O seu comportamento é culto a Deus. Por isso Paulo diz: entregue seu corpo em sacrifício vivo. Por quê? Porque tu tem que estar vivo. Eita. Há um contraste aqui. Na realidade há dois contrastes, anote. Romanos 6 é o primeiro contraste. Romanos capítulo número 6, versículo 13, ele diz: não apresentem os seus membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Não dê sua mão ao pecado. Não dê seus olhos ao pecado. Então, no 6:13, ele diz: não apresente os membros do seu corpo ao pecado. 13. Agora, olha o que ele diz no 19. Pois, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresenteis agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então entenda que Paulo está falando do nosso corpo físico. E no 6 ele diz: vocês entregavam os membros do corpo para o pecado. Aos Coríntios ele disse: quem entrega os membros do seu corpo para a prostituição, está levando Cristo para a cama da prostituição. Eu vou falar. Quando um jovem cristão prostitui, ele está chamando Cristo de prostituto. Ele está anunciando no mundo espiritual que Cristo também prostituiu. Por quê? Porque está escrito que o nosso corpo pertence a Ele e Ele habita em nós. Se Ele habita em mim e eu estou na prostituição, na fornicação, no adultério, Paulo diz: isso é uma blasfêmia. Aí no 12, diferente do 6, ele diz: entreguem os vossos corpos ao Senhor. E o outro contraste é o vivo. Por quê? Porque o culto era feito como? Trazia o animal e o matava. Então o sacrifício era entregue morto, não era racional. É um animal apontando para o sacrifício de Cristo. Então o bichinho morreu, o sangue foi derramado, foi perdoado. Meu culto, eu preguei aqui a mensagem passada, né? Tinha gente que o pecado normal, cordeiro, mas tinha uns que eram um pecadão, trazia um boi. Brincadeira. Mas Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Aí agora ele diz: não precisa mais oferecer a oferta morta, dê seu corpo vivo. Porque pegar o bichinho lá no quintal, matar e dizer: tá aí, é mais fácil.
do que entregar seu corpo vivo para Ele. Então, que culto é esse? O racional. Lembra do culto de Gênesis 22? Foi culto. Que Abraão disse: nós subiremos, adoraremos e retornaremos. Adoraremos. Culto. Quando chega lá, Isaac é chamado de rapaz. Não é menininho bonitinho de ficar com dó. Ele é chamado no texto de rapaz. Ele sobe ao altar. Ele se entrega. Senão jamais ele poderia ser o exemplo do Cristo, que foi para o altar da cruz. Então, o culto de Isaac é o culto de Romanos 12, o culto racional. Mas tem um carneiro preso pelo chifre, que será oferecido no culto, mas não é o culto racional. Deus está dizendo: não quero mais o culto do carneiro, que não sabe o que está fazendo. Eu quero o culto de Isaac, que se entrega no altar e se amarra. Ou seja, é amarrado. O que é eu no altar amarrado? Tá difícil, mas eu não largo mão de adorar. A batalha está travada, mas eu não desisto de Deus. Eu dei meu corpo a Ele. Eu já preguei em congressos de jovens. Que o casal de jovens vieram à frente. E no final me procuraram: pastor, a gente tem uma vida sexual ativa. Eu falei: hoje acabou, né? Por quê? Porque há uma entrega do corpo. Não se conforme com esse mundo, porque esse mundo entrega seu corpo aos prazeres. Esse mundo entrega seu corpo ao pecado. Esse mundo não cultua com o corpo, esse mundo cultua o corpo. Uma mulher meia idade estava no hospital fazendo uma cirurgia. Morreu. Aí viu Deus: Senhor, acabou de vez? Acabou mesmo? O Senhor disse: não, tu vai viver mais 42 anos. Pode descer. Ela desceu. E fez um monte de plástico, e pintou cabelo, e fez um monte de coisa. Saiu do hospital, a ambulância atropelou ela, morreu. Aí chegou no céu: o Senhor não disse que eu iria viver 42 anos? Aí Deus, da história, disse: é que eu não te reconheci. A moral da história não é para tu ficar sem se cuidar, não. A moral da história é: o nosso mundo cultua o corpo e vive para isso. Irmão, ninguém é feio mais no Facebook. É o fio. Irmãos, academias lotam, pessoas se comparam, gordinhos só fazem sucesso em filme de comédia, porque tem que ser como aquela artista. É fake. Deus nos criou de propósito, com um propósito. O cuidado excessivo faz com que nos cultuemos a nós mesmos. Principalmente mulheres que se importam muito com a beleza do seu corpo, mas excessivamente conseguem olhar no espelho e se perguntam se estão sensual, ao invés de se perguntarem se suas vestes, seu comportamento glorificará a Deus. Algumas delas é necessário dar um fruto. Ela vai perguntar: para que é isso? É porque Eva só viu que estava nua quando comeu do fruto. Tu não se toca. Culto ao corpo. Para quê? Me curtam, me vejam,
gerando escândalo, tropeço na vida dos mais fracos. E tem uns irmãos também que a fama deles é postar foto de sunga, fazendo propaganda enganosa. Cantando na igreja, mostrando a barriguinha. Esses dias eu dei um curso e eu disse, marque uma frase do curso, poste uma frase do curso e me marque. Tem umas irmãs que eu não tenho como repostar, minha filha. Porque a irmã mostra mais os negócios aqui, eu não tenho como repostar. O culto ao corpo, porque o culto tem que ser visível. E quando eu faço de tudo para o corpo aparecer, eu estou cultuando, eu estou cantando na frente do espelho, quão grande és tu, lindo, lindo, lindo és. Então, eu preciso adorar, nós precisamos adorar Deus com o nosso corpo, ao invés de adorarmos o corpo. E a moça que quer conquistar pela perna que se mostra, vai conquistar um tipo de rapaz que só valoriza a aparência. Então lá na frente, outra terá uma aparência melhor que tua, vai conquistá-lo novamente. E tu serás abandonada. Então assuma sua postura de que o culto ao corpo é ideia mundana. Nós oferecemos o nosso corpo a Deus, para através dele o nome do Senhor ser glorificado. Então não se amolde a esse sistema que se conquista pela aparência. Você pode andar na moda sem ser vulgar. Então não se conforme com esse mundo, mas se transforme pela renovação do seu entendimento. Aí agora, quando ele fala da entrega do nosso corpo, ele diz que você tem que ser diferente do sistema mundano. Porque o sistema mundano não transfere em nada a glória para o nome do Senhor. Então, quem entregou seu corpo na Bíblia? Já falei, Isaac. Maria, virgem. O anjo chega e diz, agraciada sejas tu. Que saudação é essa? Ela refletindo, que saudação é essa? Porque o normal é Shalom Adonai. Aí ele chega, agraciada sejas tu. Bendita és tu entre as mulheres. Eu? Aí diz assim, de ti será o Salvador, você vai engravidar. Eu sou virgem, eu não tenho marido. Interessante que o mesmo anjo que entregou essa mensagem para ela, pastora, entregou uma mensagem para Zacarias. Tua oração foi ouvida, tua mulher vai dar à luz a um filho. Aí Zacarias disse, como saberei? Aí o anjo disse, vai ficar mudo. Então Zacarias duvida uma vez, fica mudo. Maria questiona duas, três. Ela questiona aqui, que saudação é essa? Não vou dar para o senhor não, tá esquisito esse paz de graça teu aí. Aí o anjo diz, você vai conceber. Eu nunca me deitei com José. O Espírito descerá sobre ti. Ela duvida duas vezes. Naquele dia Gabriel estava de boa, senão ele ia ver o dela. Só que aí, o anjo diz a ela, Isabel está no 6º mês. É aí que ela passa a crer. Mas pense agora em Maria, virgem, vai casar, como diz a gente na Bahia, que eu sou baiano, buchuda. Então, ela fica com Isabel 3 meses escondida. E José não quer difamá-la, mas entendo que ela passou por dar o seu corpo ao Senhor. Cumpra em mim o seu querer. Isso foi a entrega do corpo. Hebreus 10, o que Jesus disse? Corpo me preparaste, eis aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Então ele encarnou e ele deu o seu corpo. Onde? Na cruz. É por isso, irmãos, que nós não conseguimos ficar sem adorar
com o corpo. Existem pessoas que têm seu estilo de adoração apenas racional. Amém. Amém. Só que Paulo está dizendo: entregue o corpo, viva de modo que cultue, mas nós, pelo menos nós pentecostais, somos gratos de tal forma pela cruz, que quando olhamos para a cruz, a gente diz: eu não posso ficar sem estender as minhas mãos. Por quê? Porque Ele estendeu as mãos por mim, ao ponto de serem pregadas. Eu não posso ficar sem mover os meus pés e evangelizar, porque Ele deu seus pés por mim. Foram pregados, pelas suas pisaduras eu fui. Agora que é nós mesmos, eu não posso ficar sem proclamar minha adoração. Por quê? Porque lá na cruz, no corpo ferido, Ele ergueu a voz e disse: está tudo pago, está consumado. Se Ele se entregou, eu posso entregar o meu corpo. Então deixa eu falar, meu filho, deixa eu falar para você, irmã. Não receba na cama quem você não recebeu no altar. Foca no trono, José. Potifar não é nome, é título. Executor. Quem tinha um título Potifar escolhia a mulher que quisesse. Então aquela praga não era feia, era bonita. Tu não escolhe qualquer coisa. E a Bíblia diz que ela queria ficar e se deitar com José. Gênesis 39. Ficar e deitar com José. Você fica com uma, fica com outra, beija um, beija outro. É muito cuspe que tu engole. Beija um, beija outro. Sabe o que significa beijar? Não, pastor, eu sei beijar. Eu não perguntei se tu sabe beijar. Eu perguntei o que significa a palavra beijar. Dar a posse do corpo. Acaba. Não se amolde ao sistema mundano. Ela vem e José vaza. Ela vem e José se afasta. Ela deixou todo mundo de greve e puxou José pela capa. José abre os braços, a capa fica e José perna para quem tem. Tu não é homem não? Sou de Deus. Aí alguém me disse assim, pastor, eu quero casar, mas só vem Dalila. Falei, então tu é Sansão, que só quer bater nas irmãs. Mas Sansão que anda com amizade com Filisteu, que só ora 2 vezes na vida. A primeira vez que Sansão ora, o Senhor vai deixar morrer de sede? Ah, se eu sou Deus. Irmão, eu tenho sorte que eu não sou Deus de eu. Vais me deixar morrer de sede? Aí Deus diz, bebe, eu vou abrir essa fonte no deserto. Ele bebe. A segunda vez que ele ora é assim, ó, morra eu com os filisteus. Deus diz, morre. Não sabe orar. A Bíblia manda aprender a orar. Então o cabra que em toda a vida só ora 2 vezes, nervosinho, e não aguentava ver um rabo de saia. Então, para esse tipo de gente, vai vir Dalila, que vai vazar seus olhos. E quando perguntar pela tua força, na realidade vai querer descobrir sua fraqueza. Pastor, a igreja está cheia de Jezabel. Jezabel só atrai Acabe. As irmãs, dá glória aí, irmã. Nós estamos batendo neles. Não se amolde a esse sistema. Aí agora,
que Paulo acaba de falar do nosso corpo, da pureza, da santidade. Santo aqui é separado. Vivo, eu já falei, é o contraste dos animais oferecidos. Racional, culto de gente que pensa. Irmãos, quero pedir oração aqui pela minha mãe que está na UTI. Glória, aleluia, porque não é tua mãe, seu... Eu culto racional. Eu estava numa live, dando uma aula sobre unção. Eu não sei se vocês assistiram no YouTube, eu não tenho paciência. O Maquiantes, viu, né? O Maquiantes postou assim, a melhor resposta para o tolo é o silêncio. Aí eu repostei e disse, estou tentando. Irmão, eu estou lá e eu falei assim, nós temos o homem, quantitativamente falando, mais ungido do Antigo Testamento, Davi, 3 vezes. Mas nós temos o ungido perfeito, Cristo. O cara entrou no ungido perfeito. Já está fazendo lavagem cerebral nos irmãos. Não existe ungido perfeito. Todo ungido é falho, pecador, mentiroso, igual tu, seu safado. Eu fixei o comentário dele e falei assim, me aceita no Instagram, você falar na minha cara que eu sou mentiroso, safado e que eu estou lá fazendo lavagem cerebral? Ou você quer ouvir eu terminar a aula? Eu vou esperar você ouvir. Falei, tá bom. Tem gente que não consegue pensar. Não consegue refletir. Leu um versículo no Gênesis ontem, está lendo um versículo em Gálatas hoje, amanhã lê o Apocalipse e não sabe expressar nenhuma verdade bíblica, porque não tem paciência para perguntar quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, qual o sentido original disso aqui. Não tem. A rede social está mostrando quão antissocial são as pessoas. Eu fiz uma postagem, não leia a Bíblia, 3 pontinhos, mas só leram assim, não leiam Bíblia. Já está assim, né? Já está se vendendo, está tirando o povo da Bíblia para pegar dinheiro do povo e não sei o quê. 3 pontinhos. Aí eu botei na legenda, não leia a Bíblia, sem orar, sem papel, sem caneta, sem interesse, sem quebrantamento. Racionalidade, pelo amor de Jesus que de Nazaré. Tá nervoso, pastor? Tô. Só tu não, Jesus também, irmão. Lá em Lucas 24, Jesus está andando com 2 discípulos. Aí ele morreu. Eu pensei que ele era poderoso. Ele falava tão bem, mas ele morreu. Os romanos botou para quebrar. E agora nossa esperança acabou. E Jesus no meio desses 2, irmão. Aí de repente, falando. Aí disseram das mulheres. Tem umas mulheres aí falando que viu ele. Uma mulher falando, tu sabe, né? Essas mulheres falaram, mas nós não acreditamos não, irmão. Jesus no meio dos 2 disse assim, ó. Nécios! Tardios de coração. Sabe o que é isso? Tolos. Sabe qual é o significado de tolo em Provérbios e Eclesiastes? Idiota. Não sabias que as escrituras testificam de mim, Moisés e os profetas, que o Cristo deveria padecer, ressuscitar e entrar na sua glória? Bora pensar, gente. Reclama do preço da revista da Escola Dominical, mas não reclama do preço da Netflix. Por que não reclama do preço da Netflix? Porque é rápido, não gostou, muda. Não gostou, muda. Mas a revista bate no seu pecado, bate na sua carne, bate na sua prostituição. Aí fica lá vendo mulher pelada, fica lá assistindo pornografia. Aí depois você me perguntar no e-mail, pastor, masturbação é pecado? Então masturba pensando na lâmpada. Está pensando numa mulher que não é tua, adultério. Está fazendo secretamente o que te envergonharia publicamente, pecado. Está tendo prazer
prazer em si mesmo. E o corpo foi feito para o casamento, para dar prazer ao outro. Se está tendo prazer em si mesmo, pecado. É resultado de uma mente impura, pecado. Aí fica esses pregadores no tele dizendo, não é pecado não, é para descarregar. Vai tomar um banho gelado, vai correr na praça, vai ler um bom livro, vai jejuar, matar essa carne com oração. Vai andar com quem é mais forte do que você. Pede ajuda ao Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é só profetizar e falar em línguas estranhas. Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado pelo Espírito Santo, é vencer os desejos da carne. A Bíblia diz, bem-aventurado o jovem que suporta o jugo da mocidade. É difícil mesmo, mas a Bíblia tem a promessa, você será bem-aventurado. Eu e minha esposa tratamos casais de pessoas recém-casadas. Tinha um casal lá em casa, há 2 dias atrás. Ano passado, a gente tratou um caso de recém-casados. Na realidade, pela prática da masturbação, já tivemos experiência com 2 recém-casados. 3 meses perdeu o casamento. O outro com 8 meses, sem tocar na esposa, pelo vício de ter prazer em si mesmo. Ela acordava de madrugada e ele com o computador tendo prazer em si mesmo. O diabo o escravizava e ele quase perdeu o casamento. Deus deu graça, ele venceu. Aí o mundo faz piada com essas coisas. E os pregadores almofadinhas que pregam sermõezinhos que geram cristãozinhos, não tem coragem de tocar na sua ferida. Mas eu prefiro entristecer você 1 hora, para que você tenha alegria por toda a eternidade. Aí agora Paulo fala do corpo, a igreja, do corpo de Cristo. Versículo 4, assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Então por que você quer que todo mundo pregue como você, cante como você, lidere como você? Tem muitos membros no corpo, mas nem todos têm a mesma operação. No corpo, cada um tem sua função. 5, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros. Individualmente você não é igreja, você é parte dela. Eu sou igreja, não. Coletivamente, igreja, individualmente, membro. Agora, membro um do outro. Eu sozinho nem membro sou. Se eu estou em Cristo, eu sou membro um do outro. Somos membros uns dos outros, ou seja, cooperando na unidade para o bem da coletividade. Moisés orou sozinho no monte, pastor, mas desceu para entregar a palavra de Deus ao povo. Jesus orou sozinho no monte, pastor, para encontrar com os discípulos no meio da tempestade. Se sua individualidade não é em favor do coletivo, você não faz parte da igreja. Porque evangelho não sou eu, somos nós. Nesse corpo de Cristo que é a igreja, ele diz que como há diferentes membros no corpo, há diferentes dons, porque as pessoas são diferenciadas. Só que ele diz que cada dom é pela graça. Versículo 6, segundo a graça que nos é dada. Cada dom que a igreja tem é porque a graça de Deus ainda está na igreja. Aí agora Paulo começa, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Profecia na Bíblia, Romanos, Coríntios, Efésios, tratam de 2 aspectos. Primeiro, prever. Quem aqui crê em profecia?
Ó Jesus. Sem profecia o povo se corrompe. Não podemos apagar o Espírito. É um dom que o Espírito de Deus dá a alguns na igreja. Ok. Pode prever. Mas entenda, você que tem dom de profecia, ou você que gosta de ministério profético, não tem o mesmo peso da palavra profética dos profetas do Antigo Testamento. Então, você não pode dizer, assim diz o Senhor. Se você disser, assim diz o Senhor, você está dizendo, essa profecia não pode ser julgada. As irmãs que têm dom de profecia, a irmã não precisa engrossar a voz não, profetiza com a voz de mulher mesmo. Jesus mandou dizer isso acabou. O irmão que tem um dom da profecia, o irmão não precisa... Aí as pessoas pensam, isso é o Espírito Santo que está fazendo? Não, é o cheio do Espírito que está fazendo. O que tem o dom do Espírito que está fazendo. O Espírito Santo dá a inspiração, ele dá a mensagem, não a forma que ela será entregue. Eu sei que aqui tem gente chique. Mas entenda, se você disser assim diz o Senhor, você está dizendo que essa profecia não pode ser julgada. Mas na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, capítulo 14, Paulo ensina que o dom da profecia, quando exercida, tem que ser julgada. A igreja julga a profecia. E se não cumprir a profecia, pastor? Ou não tem um dom de profecia, ou quis fazer sempre o que Deus só quis que ele fizesse algumas vezes. Porque não é porque você tem um dom da profecia que você tem que orar todo dia, aquela fila inteira. Eu tenho uma raiva disso. Eu estou pregando, os irmãos vêm na fila, não ora por mim, eu oro. Preguei 40 minutos, Deus não falou. Agora que é a revelação, Senhor Jesus, abençoe tua serva, amém. O senhor não viu nada? Não, eu fechei os olhos, não deu para ver nada. Eu posso profetizar? Se eu tiver o dom, posso. Mas isso não quer dizer que eu vou profetizar todo dia. Intimidade forçada é estupro. Deixa fluir. Então a mensagem vem. A forma como eu a entrego deve ser com ética. E outra, eu recebo uma profecia aqui. Pela Bíblia eu não posso fazer isso. Pela Bíblia. Eu recebo uma profecia sobre ele. Como é que a igreja vai julgar essa profecia? A profecia tem que ser julgada. Irmãos, Deus me deu uma palavra. Se o pastor te der a oportunidade, você fala. Se o pastor não der, você ora para Deus testificar no coração dele que tu está com a palavra. A profecia é para edificação, consolação, exortação e para ser julgada. Um segundo ponto que Paulo está falando sobre profecia aqui é a proclamação da maior profecia. Ou seja, eu estou aqui profetizando, não apenas prevendo o futuro, mas expondo o presente para que você tenha um melhor futuro, através de um texto passado ou que veio do passado para nós. Então entenda, por favor, ele está dizendo que existe o dom da proclamação. Existem pessoas que, com o dom da profecia, ela proclama a palavra de Deus com autoridade. Porque toda profecia tem que ser respaldada na palavra. Mas essa profecia é para o benefício do corpo. Então ele ensina, se o seu dom é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Sabe o que é isso? Às vezes quem recebe a profecia não crê. Mas ele não tem que crer. Eu que tenho que ter fé. Eu estou profetizando, aí. Versículo 7, se é ministério, seja ministrar, que é serviço. Se é serviço, que o seu ministério seja servir. Irmão, tem gente que sabe servir. Tem igreja que eu aponto na esquina, o diácono já remove o cone, já recebe a gente. Tem igreja que eu procuro vaga na esquina, não acho, e eu não estou reclamando, se os irmãos chegou antes que eu, estão melhor que eu. Aí eu deixo meu carro lá na esquina, venho, fico na porta da igreja. Oi, pastor, oi. Tira uma foto aqui, tira.
O diácono da igreja tirando foto na porta da igreja. Eu não vou direto para o púlpito da igreja. Não foi assim que eu aprendi. Já teve lugar que eu perguntei qual o nome do pastor. Vou perguntar. Estou sendo sequestrado aqui, oi. Que seja ministrar, ou seja, que seja servir. Tem gente que nunca pegará no microfone e assumirá uma tribuna. Mas abre a porta para que os mais velhos passem, para que as mulheres passem. Dá descarga quando vai ao banheiro, né? Tu não é nojento. É serviço. Limpa a borda do vaso com papel, né? Levanta a tampa, né? É serviço. Coopera para o bem do reino. O melhor modo de servir a igreja geral é começar servindo sua igreja local. Perguntaram para mim, pastor, como que você descobriu o seu ministério assim na palavra? Eu disse, abrindo a porta da Kombi para as irmãs doentes. Como assim, pastor? Porteira de Kombi? É. Eu e o Aleã, setor Penorte, cidade satélite de Brasília, QNP 15, Assembleia de Deus. 5 horas, entrava na Kombi, amarelinha, buscar os mais velhos e enfermos. Deixa que eu, pá, então sabe como é porta de Kombi, né? Pá! Você serve sua igreja e sua igreja vai discernindo sua chamada. Agora tem gente que tem o dom. Não, precisa pregar não precisa pôr minha foto não, eu quero é servir, eu quero é ajudar. É esse tipo de gente que Deus honra. Josué não se apartava da tenda servindo Moisés. Eliseu lavava as mãos de Elias. Então ele honra seu líder com água. Ele honra seu líder com? O primeiro milagre dele é na água. Onde está o Deus de Elias, Jordão? Depois não tem água para o gado, o rei está diante dele. E ele diz, vai ter tanta água que vocês vão ver, nem precisa chuva. E teve água. E o machado? Na água. E assim sucessivamente. Vai servindo, porque a recompensa é garantida. Agora, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Primeiro nós temos o profeta que proclama a palavra, é mais como dizer fora, a pegada do pregador. Mas tem o dom de ensinar, que é para edificar o corpo. E sinceramente falando, gente, por favor, eu estou encerrando. Eu sou pregador e sirvo ao meu pastor Darlane em Goiânia como co-pastor. Eu tenho 9 livros escritos. Ok, eu também ensino, como a gente está fazendo aqui. Mas, para mim, Eliseu Rodrigues, para mim, toda pregação deve ter um ensino. Mas nem todo ensino será uma. Eu caminho por aqui. Agora olha Paulo, ele disse, se Deus te deu o dom de profetizar, que seja segundo a medida da fé. Então você proclama a mensagem. Olha o que é o profeta. Jesus te ama. Jesus quer te salvar. Jesus quer mudar a sua vida. Simples ou não é? Mas é verdade, sim ou não? Aí vem o mestre. Ele vai pegar esse esboço. Jesus te ama, quer te salvar, quer mudar a sua vida. Aí ele vai dizer quem é Jesus, por que o nome é Jesus, o que é amor, o que é salvação e o que é mudança de vida. É o ensinador. O pregador vai dizer, o profeta vai dizer, cadê o glória? O ensinador vai dizer, cala a boca, escute
Sim ou não? Tem o dom. Irmão, ele senta e pesquisa o grego, o hebraico, o aramaico. Eu não sei nem falar português direito. Verdade, né? Mas é verdade, a irmã confirmou. Eu vou melhorar. Tem irmãos que tem esse dom. O dom do ensino. E a gente, nós jovens, precisamos valorizar o dom do ensino. Eu estava numa convenção com o bispo, aqui em São Paulo, no Brasil, o bispo Manuel. Disse: pregadores jovens, vocês são Ferraris, que passam pelas pistas fazendo maior barulho. E todo mundo olha, todo mundo acha bonito, todo mundo aplaude. Mas nós, os mais velhos, somos os tratores que preparamos as estradas para vocês. Se você conhece alguém que tem um dom do ensino, ele é chato. É o normal do mestre. Mestre é chato. Eu não vou nem falar o nome deles aqui. Alain Brizotti, André. Chato. Muito detalhista, muito perfeito. Sermão de 4 partes. Problema lá, problema aqui, solução lá, solução aqui. A exegese, o tema, a hermenêutica e tal. Mas quando você consegue assimilar o que o cara quer dizer, você nunca mais quer dizer o que você quis dizer, só quer dizer o que ele disse. E o que você faz com esse tipo de gente? Ministra na vida dele. Compra os livros dele. Leia tudo dele. Escuta tudo que ele prega. Dá uma oferta para ele. Porque tem gente que não tem condições na igreja, mas tem o dom de ensinar. É detalhista, não é barulhento, pega palavra por palavra, dá um comentário bíblico para ele, dá um léxico para ele, faz alguma coisa, invista no mestre. Porque tem uns aí que só quer investir no profeta, né? Eis que vou te dar uma loja, eis que vou te dar um, né? Investe no mestre. E Paulo diz aos Efésios que Deus nos deu pastores mestres, porque todo pastor é um mestre. Te aconselha, te conduz, te ensina. E Gálatas 6,6, cada um reparta os seus bens com o mestre que te instrui. Você não consegue ofertar na vida de um mestre, dar um livro, uma coleção, alguma coisa, para ajudá-lo a crescer cada vez mais. Paulo escreveu a Timóteo que quem administra bem seja honrado, e quem ensina bem seja digno de duplo honorário. A gente não sabe honrar os mestres em nossa igreja. Irmão, eu sou pentecostal, irmão, eu sou da Bahia, eu gosto do, né? Glória a Deus, aleluia. Mas aquela mensagem que o seu pastor prega e te senta, e te cala, e te desce a pé, e depois diz: eu amo vocês. Só que o que ele diz para quem tem um dom de mestre? Que haja dedicação ao ensino. Como que você tem o dom de um ensino e não lê um livro no mês? Você é mestre de Facebook. Não lê um livro, não faz um curso. Não anota tópicos de pregações. Que haja dedicação ao ensino. Para quê? Para a edificação do corpo. O que exorta, use o dom em exortar. Uma mensagem dura dessa aqui. Tem gente rindo, dando glória. Olha aí. Mas o dom da exortação
não é apenas apresentar mensagem dura, é também fazer com que o fraco se fortaleça, o caído se levante. Use o dom de exortar. Mas eu vou perder o amigo. Não perca a verdade, não deixe a alma dele se perder. Exorte. Cara, tu tá errado. Miga, tu tá errada. Só as irmãs chamam as meninas de miga, viu, velho? Fica aí chamando as meninas de miga, macho. Homem não chama mulher de miga, não. É vaza, varoa, manta. Negócio de miga. E nem põe o dedo no ombro dela, né, miga? Não. E aí, varoa? Na benção? Arrasou. Melhor nem tocar, é para o senhor mesmo, para o senhor, varoa, na benção. Use o dom em exortar. E o que reparte, faça com liberalidade. Sabe o que é isso, irmão? Tem gente que tem esse dom de repartir as coisas, irmão. Irmão, tem uns crentes que espiritualizam as coisas, né? Olha, meu, o Senhor me tocou para te dar isso aqui, irmão. Deus me tocou e eu dei. Isso é para tua glória? Isso quer dizer que tu é tão ruim que Deus tem que tocar para tu dar. Deus não te deu, então dê com liberalidade. Deus te deu. É o dom. Qual é? Pergunta para mim, pastor, qual é o ministério do rico? O pobre. É um dom que Deus te deu. Crente não pode ser rico. Fica tu pobre. Eu quero que Deus me dê esse dom. Venha. O que preside com cuidado. Aí aqui, irmão, os desigrejados me odeiam. Os youtubers. E me detona, negócio de pastor, negócio de igreja, negócio de instituição. Como organismo, nós temos a igreja invisível. É a católica. A igreja verdadeira é católica, ainda que a igreja católica não seja a verdadeira. Entendeu, não? Católica é nada mais, nada menos que o universo. Complicou de novo. É brincadeira. O universal é o corpo de Cristo, está em todo lugar dessa terra. Esse é o organismo. Jesus disse, eu edificarei minha igreja, organismo. Mas quando você chega em Atos e nas cartas, Paulo diz assim, as igrejas, aí são organizações. As organizações cooperam para o benefício do organismo que é o corpo de Cristo. E como organização tem líder presidente. Romanos 12, quem preside com cuidado. O cuidado com o orgulho, o cuidado com as pessoas que querem vê-lo ou vê-la no chão, o cuidado com o pensar que já conquistou tudo. E o que a Bíblia manda eu fazer com quem me preside? Vocês olham para lá, eu pensei que era a Bíblia, vocês estão olhando aí eu grande. Eu estou pensando, eu ia pedir para pôr a Bíblia lá, olha só. Força menos as vistas, olhar para lá. Oh. Se olhar para aqui e não ver nada, olha para lá, tá certo. Primeiro, e não tem que ver nada não, que tem que aparecer a mensagem mesmo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Abre aí que a gente encerra, porque só falta mais um dom para a gente falar, em benefício do corpo. Eu estou dentro do horário, pastor? Estou dentro do horário. 5, né? Mais 5. 7. Olha só esse versículo, que lindo. Qual é a minha missão com quem me preside? Capítulo 5, versículo 12. E tem que rogar, irmão, para falar de honrar pastor, tem que ser rogando mesmo.
E rogamos, capítulo 5, versículo 12, rogamo-vos, irmãos, que primeiro, reconheçais, me ajuda, os que trabalham entre vós, olha para mim, bora lá, reconheçais os que trabalham entre vós. Então tem um tipo de líder que trabalha entre, os líderes dos departamentos, os líderes da organização, que o próprio Deus dá a direção à liderança e eles são estabelecidos. Ok. Entre vós, e que presidem sobre vós. Então tem o que trabalha entre e o que preside sobre. Ou seja, o dom da profecia, o dom de línguas, o dom da administração, que é a presidência aqui, estão no mesmo nível de importância. Porque existem pessoas que Deus lhes concedeu essa graça, uma administração plena, completa, que tem ética, mas tem estética. Se você olha para algumas igrejas, lideradas por alguns líderes, obviamente, você percebe que pode até ter ética, mas não ter estética, falta alguma coisa. Um líder, pastor, e outro, o irmão dele, ator. Aí o ator chegou na cidade do pastor. Aí o ator chamou o pastor e disse: vai lá no meu show, maninho. Aí o pastor disse: eu vou se tu vier no meu culto, manão, no domingo. Aí o ator disse: então eu vou no culto. Aí o pastor disse: então eu vou no show. Quando o pastor chega no show, top, organizado, tudo no horário, aquele negócio lindo, bonito, completo, perfeito. Chegou o domingo, o ator no culto do pastor. E o pastor chega bagunçado, atrasado, os meninos todos babados, o melequento todo jega, a mulher desesperada, e o pastor, eu vou ali no banheiro e volto, e o cabra foi no banheiro, só a melequeira, o som com som de ovo, aqueles carros, né? Olha o ovo, aquele, né, todo desorganizado, e meu Deus, e cada um dava oportunidade para outro, e os irmãos contando testemunho de cachorro, de periquito, de não sei o quê, e aí, o culto era para acabar 9, acabou 10h30, aquela coisa toda, aí o pastor, já acostumado com a desordem, com a bagunça, sem estética, olhou para o ator e disse: gostou? Deus está abençoando, né? Aí o ator disse: tá, não. Como assim? Aí o irmão, ator, e o ator. Aí o irmão, ator, olhou para o pastor e disse: o irmão ator, pode continuar, olhou para o pastor e disse: irmão, pastora, ele fez assim, ó, ele é o ator. O irmão ator olhou para o pastor e disse assim: irmão, eu vivo uma mentira como se fosse uma verdade. Mas você apresenta uma verdade como se fosse uma mentira. A estética também valoriza a ética. Os que presidem com cuidado, com zelo, com qualidade, com amor. E o último, ele diz assim: e o que exercita misericórdia, faça com alegria. Esse ministério, esse dom, tem que ser valorizado na igreja. Mas esse dom também tem que ter cuidado, porque a maioria das pessoas que tem o dom da misericórdia já quer virar vereador. Espera, gente, espera. E aí, ele não tem o dom do discernimento que está lá em Coríntios para ser fiscal.
ele só tem o dom da misericórdia. De repente, esses que têm o dom da misericórdia, se não se submeter a uma liderança, e se a igreja não apoiá-lo, não ajudá-lo, não instruí-lo, ele vira esquerdista, irmão. Se preocupa demais com o corpo, mas não mescla com a pregação do evangelho para a transformação da alma. Tem que ser equilibrado. Agora entenda, você fala assim para quem tem um dom de misericórdia, ó, para com isso, não te agradece. Ela vai dizer, problema dele. Aí você vai dizer, nunca citou seu nome, mãe. Ela vai dizer, mas é por nome de Jesus, meu filho. Pai, nem te apoia, pai. Mas é minha chamada, Jesus apoia, meu filho. Irmão, não adianta discutir com quem tem um dom da misericórdia. Quem tem esse ministério é teimoso, é teimosa. E se você tirar isso dele, você acaba com ele. Você destrói ela. Porque quem tem um dom da misericórdia não tem um título levita, não tem um título sacerdote, mas tem amor para parar no mesmo caminho por onde passou o sacerdote, preocupado com o templo, por onde passou o levita, preocupado com o serviço. Mas esse samaritano, que é chamado de bom, diz a Bíblia, parou, se aproximou, tem azeite, tem vinho na ferida, pega o ferido, detalhe, e põe na sua carruagem. Põe na sua? Sacerdote a pé, levita a pé, mas quem ama tem a carruagem. Leva para o hotel, paga despesa e diz, se tiver mais despesa na volta, eu pago. A filosofia diz, você é você, o outro é o outro. Aí Jesus diz, você é você, o outro é o próximo. Se o outro é o outro, eu estou aqui. Aquele jovem é o outro lá. Se o outro é o próximo, eu estou aqui, mas eu me importo com ele lá. Então a gente está pedindo muito dom de línguas. E esses dons que eu falei aqui, poucos de nós valorizamos. A proclamação, o ensino, presidência, que é governança, liderança, administração, solidariedade, misericórdia. Todos esses dons devem ser exercitados com fé e com amor. E cuidando do seu corpo, entregando o seu corpo a Cristo, você consegue gerar benefícios ao corpo de Cristo. Eu concluo essa mensagem lhe dizendo, seu corpo tem valor para Deus. Não se amolde ao sistema mundano, não se enxergue com os óculos da Globo, das revistas pornográficas. O Pai, em comunhão com a divindade de três pessoas, fez o homem, fez o corpo. Jesus comprou o seu corpo. O Espírito Santo encheu o seu corpo. E no dia do arrebatamento, os três vão transformar o nosso corpo. Aleluia! E estaremos para sempre com o Senhor. Quem pode adorar a Jesus por essa palavra? Fica em pé dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhos, eu vou orar com você. Senhor, nos ajuda a viver em santidade.
Dá graça a esse casal que namoram e oram e projetam casar. Dá graça a esse jovem, dá graça a essa moça que está esperando o tempo certo de Deus para a vida deles. Senhor, aqui está uma parte do teu corpo. Continua dando graça a esse campo, a essa igreja. Guarda a nossa liderança. Guarda o caráter, guarda o coração, guarda a mente, guarda a família. Enche-os cada vez mais com teu espírito. Ajuda-nos a amar e a tratar com honra os que trabalham entre nós e os que presidem sobre nós. Porque assim o corpo de Cristo cresce de forma saudável, perfeita, completa, cumprindo sua missão. Em nome de Jesus. Eu quero saber se há alguém em nosso meio que se afastou do Evangelho, mas quer entregar seu corpo para Jesus hoje. Espírito, alma e corpo. Ser entregue ao Senhor. Tem alguém que quer isso para a sua vida hoje? Me dá um sinal que eu oro por você, a igreja ora por você. Você se afastou e quer voltar para Jesus. Eu sei que é uma escola para jovens cristãos, mas tem uma moça que quer Jesus aqui. Alguém conduz ela aqui para mim, por favor. Alguém vem com ela. Tem mais alguém para Jesus? Uma segunda pessoa para Jesus. Ele ama você. Ele chama você. Ele quer salvar você. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Ele quer te encher do Espírito Santo. Ele quer usar você com o corpo que você tem, para que você edifique o corpo dele na terra. Ajude na edificação do corpo dele na terra, no desenvolvimento do corpo de Cristo. Onde está a segunda pessoa para Jesus? O céu chama você. O Rei dos Reis chama você. A igreja está na terra para te ajudar a crescer. Estenda as mãos para essa moça, meus irmãos, por gentileza. Senhor Jesus, aqui está uma moça diante de ti. O Senhor é o Deus que transforma, que muda, que enche, que levanta e que fortalece. Dá dons espirituais a ela, Jesus. E que esses dons no corpo dela cooperem para a edificação do corpo de Cristo na terra. Pode estender as mãos, igreja. É pela autoridade que é no nome de Jesus que nós repreendemos toda a influência do inferno contra a mente dela, contra o corpo dela. Restaura a saúde dela, Jesus. Entra na mente dela, Jesus. Gera perdão, transformação. Apaga o passado. Apaga o passado e diz para ela que ela é amada. Em nome do Senhor Jesus. Amém.